Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Projeto de Banco de Dados. Na aula de hoje vamos falar sobre a abordagem e o projeto. Na descrição deste vídeo, vocês têm links para o material de apoio e o texto complementar com exercícios. Como objetivos da aula, destacamos identificar os ambientes no sistema de processamento de dados, identificar as características no SGBD e, modernamente, como é feita a abordagem de projetos de um banco de dados. A bibliografia utilizada para este curso consta nos livros do Silberschatz e no professor Navati, que são tradicionais da área de banco de dados. Alguns pesquisadores como Jaime Martin e Richard Nolan fizeram estudos da evolução dos sistemas, como eles evoluíram dos anos 60 até os dias de hoje. E esta evolução nós vamos mostrar a seguir. Nós chamamos de ambiente tipo 1 ou inicial quando nós temos os sistemas tradicionais da forma que eram feitos nos anos 60, 70 e ainda continuam sendo feitos em alguma empresa. Eu tenho um programa, faço uma descrição das minhas necessidades e cada programa tem seus arquivos específicos. Este tipo de desenvolvimento é desintegrado e leva a muita redundância de dados. Se você tem redundância de dados, ou seja, o mesmo campo no file 1, no file 2 ou no file 3, isso nos leva a inconsistências. É uma situação indesejável e que começou a ser pensada nos levando a um ambiente do tipo 2, fazendo uma integração desses files de modo que eu acabe com as redundâncias. Então, segundo James Martin, nós vamos ao ambiente tipo 2, onde eu já tenho uma integração dos dados, né? Eu tenho uma integração dos dados, criando uma base única. E os sistemas que precisam acessar esses dados o fazem através de um software, né? Aqui nós estamos chamando de Database Management System, né? Ou SGBD. Que são softwares específicos que fazem os tratamentos, o controle de acesso, o controle de redundância, o controle de toda esta base de dados. E as aplicações chamam esse produto e esse produto faz o acesso. Este, inicialmente, era um ambiente tipo 2. Nesse ambiente tipo 2, nós tivemos produtos tipo DL1 e o Total, que foram bastante comuns nessa época. Mas verificou-se que isso era insuficiente para se fazer a integração da empresa. Hoje, os nossos bancos de dados, além de fazer a integração de arquivos, eles precisam ser modelados para fazer a integração conceitual dos dados da empresa, da maneira que eles são utilizados. Então, quando nós temos um ambiente que foi projetado, o seu banco de dados foi projetado levando-se em consideração a integração conceitual, nós estamos num ambiente maduro, é dito ambiente do tipo 3, segundo Martin. Os primeiros produtos de banco de dados, de sistemas gerentes de banco de dados, eram colocados em sistemas centralizados, na verdade grandes mainframes, em que eu tinha um hardware e um sistema operacional. O acesso a esses programas era feito por terminais e remotamente via modem. Nós podemos destacar alguns produtos. O mais tradicional dessa época foi o Adabase, que foi um produto extremamente utilizado, bem como IDMS e IMS, que foram produtos que trabalhavam de forma centralizada em grandes mainframes. Com a evolução das arquiteturas para cliente-servidor, alguns nós foram colocados nessa distribuição como servidor de banco de dados. Já era uma certa forma de distribuição, embora o tráfego gerado era muito grande ainda nessa época. Essa arquitetura evoluiu para o que nós chamamos de banco de dados distribuídos. Nesse tipo de arquitetura, eu tenho nós com vários servidores de banco de dados ao longo da arquitetura. Existem várias filosofias para trabalhar o banco de dados distribuído. E eu teria aqui várias máquinas de vários portes, né? Independente dos dados estarem distribuídos, a visão lógica ainda tem que ser centralizada.
A modelagem e o tratamento organizado e conceitual dos dados não levou a outros produtos, né? E também os volumes. Nós hoje temos data warehouses em que eu tenho um dicionário de metadados e coloco todos os dados de maneira a poder ser tratado de uma maneira única, abastecidos por data storage. Os data storage normalmente são pequenos dispositivos que armazenam dados necessários a pequenas áreas da minha empresa, e isso tudo é armazenado no data warehouse. Tá? O Data Warehouse, eu tenho grandes volumes que apoiam vários sistemas de apoio à decisão, modelagem de negócios, etc. Modernamente, as minhas arquiteturas incluem a web como princípio. Então, nós hoje temos vários servidores de web que fazem acessos ao banco de dados de maneira transparente ao usuário de internet, né? Então, nós hoje estamos caminhando para navegação, armazenamento em nuvem e outras tendências que nós temos em que o banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, fica transparente para o usuário. Como estrutura geral de um sistema de banco de dados, hoje nós podemos vê-lo assim. Eu tenho aqui os meus programas e aplicativos de consultas que acessam um software para fazer as consultas e a manipulação de dados, que seria o sistema gerenciador de banco de dados. E esse tem os softwares capazes de armazenar os dados e, mais importante ainda, um dicionário de dados ou catálogo. Hoje, esse catálogo tem várias informações, além dos dados, também dos usuários que podem acessar e os privilégios desses usuários. Uma coisa importante, um conceito importante é o esquema de banco de dados, que é a especificação da estrutura do banco de dados. Não vamos confundir o banco de dados com um sistema gerenciador de banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados é um software. Um banco de dados é uma filosofia, é um conceito de tratar os arquivos de forma conceitualmente interligados para atender às necessidades de informação da empresa. O esquema, então, é essa especificação. Aqui no caso, por exemplo, um arquivo pessoa com CPF, nome e código do dependente, ou o departamento com código do departamento, nome e local. Alguns produtos ampliaram esse conceito de esquema e colocam também informações de controle e estatísticas de uso do banco de dados. Um outro conceito importante de instância de um banco de dados é a fotografia instantânea de como aquele banco de dados está. Então eu tenho a minha instância em um determinado momento. É um conceito dinâmico, são os estados do banco de dados em um determinado momento, os registros que estão gravados, as informações que estão nesse banco. Modernamente, nós fazemos a definição de um projeto de banco de dados em 3 níveis. Isso já tinha sido proposto pelo grupo Spark, que nós vamos ver durante as próximas aulas, que era um grupo de padronização criado para uniformizar o tratamento dos SGBDs. Então, eu tinha as visões de usuário, visões externas, eles montavam todo um conjunto de informações que seria o esquema conceitual, e esse esquema conceitual, dependendo do produto, dependendo da tecnologia, era transformado num esquema interno. Assim, para fazermos um projeto de banco de dados, a primeira coisa, a fase 1, é trabalhar um projeto conceitual desse banco de dados, ou seja, verificar os dados conceitualmente que são importantes para a empresa. Na verdade, a gente está fazendo um modelo abstrato da realidade, que independe da tecnologia de informação, depende apenas dos conceitos e do conjunto de coisas, de entidades usados na empresa. Normalmente, essa realidade é um recorte, por isso nós chamamos isso de mini-mundo ou recorte. Uma vez definido o modelo conceitual, nós vamos para o projeto lógico do banco de dados.
No projeto lógico de banco de dados, eu já tenho que considerar a tecnologia do produto que eu estou trabalhando, o modelo de arquitetura que eu estou usando. Então, eu vou elaborar um modelo implementável em um determinado produto. Existem várias arquiteturas, como veremos ao longo deste curso. Uma vez feito o projeto lógico, eu vou para o projeto de banco de dados. O projeto de banco de dados é o projeto físico, é o projeto que será armazenado dentro do produto. Nesse caso, ele vai ser feito para um modelo implementável. Os produtos normalmente têm linguagens de descrição de dados que descrevem esses modelos e os colocam numa forma interna. Então, é a parte interna de um sistema de banco de dados para um projeto. Simplificando, o nosso projeto de banco de dados ele tem basicamente 3 fases. O meu projeto conceitual de dados, que é feito a partir dos requisitos de informação dos meus usuários. Normalmente eu faço um trabalho de análise, olho verificando as visões e conceitos. Aqui está escrito como ferramenta o modelo de entidades e relacionamentos, mas nós hoje temos várias ferramentas. Nós temos pata de corvo, nós temos a própria modelagem de classe do ML, que serve para definir o modelo conceitual. Feito o esquema conceitual, que é um modelo abstrato, independe de tecnologia, depende apenas dos conjuntos e dos relacionamentos, eu vou para o meu projeto lógico. No meu projeto lógico, eu já tenho que ver qual é a arquitetura que eu estou trabalhando. Aqui eu botei um modelo de dados relacional, mas nós poderíamos estar trabalhando com modelo de rede, com modelo hierárquico, com modelo NoSQL, etc. Hoje, nós temos vários modelos que podem ser tratados aqui. O mercado ainda fala muito no modelo relacional. Existe gente que contesta trabalhar tudo apenas pelo modelo relacional. O fato é que no fim desta etapa eu tenho um modelo lógico dos dados, ou seja, um modelo que será implementado. E este modelo ele é transformado num modelo físico. Cada produto tem a sua linguagem de descrição de dados. Aqui eu estou colocando o SQL, mas existem outras linguagens dependendo do produto. E ele vai criar o projeto físico, ou seja, os esquemas internos que vão ser trabalhados no banco de dados. Com isso, nós concluímos o nosso curso, a nossa aula de hoje, e eu peço que vocês vejam os próximos vídeos. Se gostou desse vídeo, recomende para os seus amigos e dê o seu like. Até a próxima!